Olá! Está em análise no Congresso Nacional uma medida provisória que amplia os instrumentos de mercado para financiamento do setor produtivo rural. A ideia é substituir pouco a pouco o crédito oficial pelo crédito privado. Mas as 349 emendas apresentadas por deputados e senadores evidenciam a polêmica em torno da chamada MP do Agro. Para debater esse tema, eu recebo no Câmara Debate, que começa agora, os deputados José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, e Júlio César, do PSD do Piauí. Senhores, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado José Mário, eu começo com o senhor. O senhor é autor de 7 emendas, dessas 349. Na sua opinião, quais são os principais pontos a serem ajustados nessa medida provisória? Olha, pelo número de emendas apresentadas à MP 897, 349 emendas, como você já falou, mostra a importância e a necessidade. Talvez desde o último projeto, a última lei agrícola, que é de 1960 e poucos, seja a medida provisória que vem de encontro aos anseios e à modernidade do que o agro hoje ele apresenta no Brasil. Então esse número de emendas representa exatamente isso. E talvez os deputados e senadores que apresentaram esse número de emendas, eles estejam ali expressando a necessidade de nós estarmos buscando um mecanismo, de nós estarmos modernizando e, acima de tudo, adequando as políticas públicas ao avanço e à modernidade do que a agro representa. As nossas emendas, elas foram bastante focadas no sentido de buscar a desburocratização. Por exemplo, as CPRs agora, que podem ser emitidas em moedas estrangeiras também, além de outros títulos, a medida provisória diz que elas podem ser registradas em registradoras autorizadas pelo Banco Central e não mais em cartório. Por que isso? E aí nós apresentamos emendas nesse sentido também, levando outros títulos do agro sem a necessidade de cartório. Por quê? Porque nós temos um grande problema no setor. Então, na verdade, a sua emenda ela propõe mudança, mas para ampliar o alcance da MP. Para ampliar o alcance da MP, para modernizar e, acima de tudo, para nós tirarmos um grande entrave que nós temos no agro, o sócio oculto. Nós temos uma série de sócios ocultos que são as taxas, que são as vendas casadas, que, aliás, foi tema de um acordo, de um convênio entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultura, com a CNA como signatário, onde as pessoas vão poder denunciar esses casos e que onera, acima de tudo, o crédito, tirando a competitividade e renda do produtor rural. E hoje a questão cartorial no Brasil, e nós respeitamos, mas ela é de uma disparidade ímpar. Alguns estados cobram taxas de R$ 79, R$ 80, R$ 100 reais para registrar um título rural, uma cédula rural. Outros estados cobram R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 7.000. É um negócio totalmente solto e é um negócio que onera muito. Então, portanto, as nossas emendas elas são no sentido de nós podermos estar melhorando, ampliando e, acima de tudo, trazendo visibilidade, trazendo transparência e fazendo com que o custo para o setor produtivo rural, para os produtores rurais, possa diminuir. E aqui, só para concluir essa fala, eu quero dizer o seguinte: hoje nós vivemos no Brasil uma situação que diz o seguinte: o agro é moderno, o agro é bacana, o agro é o orgulho do Brasil. Nós alimentamos a nossa população, graças a Deus, levando alimento à mesa dos brasileiros a mais de 200 países no mundo. O agro é pop, o agro é tudo isso. Ok, concordamos, 100%. E o produtor rural, como é que ele está? O agro muito bem e o produtor rural mal. Às vezes, vendo a questão de endividamento dos arrozeiros, a região Nordeste, que o nosso deputado Júlio César representa muito bem. Então, nós vemos problemas todos os dias. O agro forte, o agro pujante, o agro tudo isso, e o produtor rural, às vezes, muito mal. Por quê? Dentro desse sistema, no Brasil, infelizmente, dentro do sistema produtivo e do agro brasileiro, as políticas públicas, elas preservam a produção, mas não o produtor rural. Que se um produtor rural ele for mal, não der conta de pagar a sua conta, o banco toma a sua terra e alguém vai continuar produzindo e produzindo grandes safras. E esse produtor? Ele está marginalizado, ele está fora do jogo. Então, esse é um processo que nós temos, e a medida provisória 897, ela vem de encontro a isso, para que nós possamos reconstruir isso e traçar um cenário positivo, onde o agro possa ir bem e os produtores rurais terem renda e, acima de tudo, terem condições de continuar produzindo. Deputado Júlio César, o senhor também é autor de emendas, o dobro, são 14 emendas que o senhor apresentou essa medida provisória. Na sua opinião, quais são os principais pontos a serem ajustados? Bom, primeiro, a renovação
da vigência da lei que renegocia os débitos dos agricultores. A Lei 13.340, que conseguiu renegociar de 17 bilhões que o Banco do Nordeste, por exemplo, tinha lá vencido até 2011, ele já renegociou 14 bilhões. A maior renegociação da história do Brasil, do setor do agro, principalmente no Nordeste. O Nordeste, a cada 10 anos, convive com 6 ou 7 instabilidades climáticas, que às vezes compromete a produção quase que na totalidade, quando é uma seca ou quando diminui a pluviometria. Então, nós nos preocupamos muito com o Nordeste. Eu sou coordenador da bancada, uma bancada expressiva, e uma das maiores prioridades do Nordeste era renegociar esse débito dos agricultores. Além do mais, nós combatemos demais, o Zé Mário fez uma grande explanação sobre o agro, mas, acima de tudo, sobre os encargos financeiros do sistema financeiro. Eu estava agora com o secretário da Receita, questionando muito a tributação do sistema financeiro. Por exemplo, Zé Mário, nós temos 5 bancos que têm 84% do mercado brasileiro. E eles pagam a folha, pagam os encargos, distribuem dividendos, só com tarifas e serviços. Se o sistema financeiro não emprestar nem um centavo a ninguém, ele ainda tem lucro de 35 a 40 bilhões, apenas os 5 bancos que têm 84%. Então, eu combato muito o sistema financeiro. O sistema financeiro, você sabe, a taxa Selic chegou a 14,25, agora está a 5%, e os encargos do sistema financeiro estão lá em cima. Porque então, é absolutamente ligado a essa concentração excessiva. Concentração excessiva. Um oligopólio, né? A gente tem um oligopólio. E outra coisa, eu combato, por exemplo, qualquer pessoa do Brasil que vá a um caixa eletrônico para sacar R$10, por exemplo, ele paga R$2,55. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode o sistema financeiro mais rentável do mundo é o do Brasil? É o do Brasil. Então, nós temos que rever esse sistema financeiro. Como é que no momento de crise, os 5 maiores bancos tiveram o maior lucro da sua história? Por quê? Deputado, já que a gente está falando na questão de financiamento, questão de bancos, essa medida provisória, ela traz uma mudança que permite que o produtor rural divida a propriedade em partes menores, para dar partes menores como garantia de empréstimos, diferente do que acontece hoje, que ele só pode dar a propriedade como um todo. Você acha que esse tipo de medida pode ajudar a baixar o custo disso, por exemplo? É muito importante, principalmente para o agricultor. Eu conheço agricultor, por exemplo, que tem propriedade que vale 2 milhões. E ele deve 500 mil. E não pode vender uma parte dela. Agora vai, com essa medida provisória, vai poder ser fatiado e ele vender e quitar débito até com outros fornecedores. Pode dar em futuros empréstimos uma parte só. Uma parte só. Uma parte só da então, propriedade. essa medida provisória vai modernizar. Por exemplo, o sistema financeiro financia a agricultura em 200, o Plano Safra é 225 bilhões de reais. Vai ser mais agora com esta medida, vai ser com a iniciativa privada. Quer transferir para a iniciativa privada. É importante para tirar esses encargos da União, do Tesouro, mas é importante gradativamente. Nós não temos iniciativa privada que vá financiar logo todo esse estoque todo. Vai ser gradativo. Então, o governo quer sair. Quer tirar o subsídio, por exemplo. O governo já pagou o BNDES no passado 40 bilhões num ano só. Captava recursos, a taxa Selic, emprestava pela metade do encargo que captou, e essa diferença era bancada pelo Tesouro. Pelos brasileiros como um todo. Então, o déficit da União, que está previsto, era previsto 139 bilhões, no atual exercício, o ministro já disse que vai cair para 80. Eu acho que vai para 60, porque eu estava agora mesmo com a Receita.
A Receita já arrecadou até setembro 60 bilhões a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Então, voltando aqui para a nossa medida provisória, várias emendas existem, mais de 300. O Zé Mário tem várias, conhece bem. Eu tenho outras e nós vamos trabalhar para fazer uma redação e modernizar o texto e melhorar a vida, não dos outros, mas principalmente do agricultor. O agricultor é o grande excluído. Deputado Zé Mário Schreiner, quando a gente fala o deputado Júlio César estava falando da questão da captação de recursos e da questão de o governo sair um pouco desse papel de grande financiador, essa medida provisória traz, como o senhor mencionou na sua primeira fala, a expectativa de emissão de títulos para captação de recursos no exterior. E que medida isso pode baratear efetivamente esse custo? Essa é uma medida extremamente importante e que vem sendo um anseio do setor produtivo há muito tempo, que é a emissão de títulos em dólar, né? CPR, CRAS e outros títulos do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, porque hoje muitos países praticam taxas negativas, né? E nós precisamos trazer esse recurso para cá. É importante nós ressaltarmos, e aqui acho que nós precisamos deixar bem frisado, o deputado Júlio colocou aqui com muito conhecimento, que é peculiar a ele, de que nós temos uma taxa Selic de 5%, taxas de juros aos produtores de 8%, sendo que o Tesouro Nacional desembolsa quase 10 bi por ano. Então, essa que é a questão, né? A medida provisória também prevê que outros bancos possam ir buscar essa subvenção, esses 10 bi, que no caso foram colocados esse ano, outros bancos possam estar indo buscar esses recursos para equalizar essas taxas de juros. Agora, qual é o grande desafio que nós vamos enfrentar? E aí nós temos que fazer isso de forma escalonada e de uma transição serena. Nós precisamos deixar o setor produtivo rural, o agro brasileiro, confiável para investimentos. Para que o investidor olhe para o setor agro e fale, não, aqui eu vou fazer um bom negócio, eu vou investir e vou ter retorno. Por que os produtores estão buscando o refinanciamento? Por quê? Porque não querem pagar? Não gostam de pagar? É porque não colheram, não tiveram preço ruim, a infraestrutura cara nossa, o custo Brasil, os nossos sócios ocultos, o sistema financeiro é tem outros sócios ocultos, que às vezes a pessoa que mora na cidade, eu não tenho dúvida nenhuma, que aqui tem muitos nos assistindo, acham, não, os produtores têm juro barato, 8%. Só que quando você vai somar todos os penduricalhos que tem no meio, as nossas taxas vão a 18% ao ano. E aí vem toda essa grande questão do endividamento. Nós temos que varrer o endividamento. Nós temos que deixar o setor seguro para o investidor, com seguro rural eficiente, com mecanismos que possam proteger a produção e o produtor rural. É essa construção, eu acho que aí, deputado Júlio, grande parte disso está conosco aqui no Congresso Nacional, para que nós possamos deixar esse setor atraente, para que nós possamos dar segurança aos produtores rurais e varrer da nossa história, do nosso dia a dia, renegociações seguidas. Por quê? Nós temos mecanismos de mitigação de risco. Deputado, vamos falar de outra forma de contribuir para esse financiamento, para essa garantia que traz a medida provisória, é o chamado Fundo de Aval Fraterno. A partir de uma associação de 10 produtores que dariam o funding, vamos dizer assim, o lastro para esses créditos. Só acho que isso também pode contribuir nesse sentido? Vai ajudar muito, porque existem produtores que estão... Então, veja bem, patrimônio de afetação, já foi falado, Fundo de Aval Fraterno, tem pessoas que estão com as suas garantias totalmente tomadas pelos bancos. Eles não têm mais garantia nem para a sua renegociação e nem para buscar novos créditos. Então, o Fundo de Aval Fraterno, que pode ser composto por pessoas, ele vem cobrir exatamente essa lacuna. Uma espécie de consórcio. Uma espécie de consórcio, onde o produtor vai entrar com 4%, o agente financeiro com 4%, e se houver um terceiro interessado, que seria a venda do insumo, a venda do equipamento, ou mesmo a pessoa que vai receber uma dívida com 2%, formando um fundo de 10%. Então, portanto, é um mecanismo novo, é um mecanismo que ele está entrando no ensaio, buscando o quê? A modernização, a simplificação e deixando, acima de tudo, o nosso setor pronto para receber investimentos. Agora, aqui eu quero deixar mais uma coisa clara. Nós não podemos fazer nada abruptamente. Nós temos que fazer escalonado, modelo de transição, para que nós possamos, e o Estado e o governo, ele não pode sair totalmente, porque tem problema de comercialização,
precisa de recursos sim para fazer a equalização no seguro rural e outros mecanismos, mas nós podemos deixar o nosso setor muito mais atraente a investimentos se a gente resolver o problema do risco. O que é a taxa de juros? Risco. Deputado Júlio César, esse fundo de aval fraterno, insistindo um pouco mais nesse assunto, ele pode ser usado, por exemplo, dentro de uma cadeia produtiva, em vez de ter, como o deputado falou, são vários agentes que entram nisso, em vez de ter todos de uma mesma parte da cadeia produtiva, mas a cadeia produtiva como um todo, para garantir uma sequência de negócios? Você quer saber toda a cadeia produtiva? Ou pelo menos uma parte da cadeia produtiva, porque eu tenho o produtor de semente, tem que fazer uma projeção dessas contas. Eu acho importante, se puder, mas o universo é muito grande, é muito grande. Eu quero dizer também para todos a importância do agro no Brasil. É o principal responsável pelo saldo da balança de pagamento. Já há muito tempo. Né? Há muito tempo. Então, é muito importante. Além do mais, ele tem contribuído para segurar a economia do Brasil. Não é o mais expressivo, mas é muito importante e cresce cada ano. Cada ano. Então, o governo, aqui o Zé Mário falou, o subsídio que o governo dá, 10 bilhões, eu acho uma graça o tamanho que tem o agro para a economia brasileira, comparando com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, o subsídio é 25 bilhões. E é uma das raras zonas francas do mundo que não paga imposto para importar e não paga imposto para vender no mercado interno. É diferente, por exemplo, das EPS. As EPS, ela suspende o imposto para importar, mas na hora que transforma, industrializa, para vender no Brasil, paga todos os tributos. A Zona Franca é o maior privilégio do Pacto Federativo. Por quê? Porque nós temos mais de 300 bilhões de renúncia. O governo fala demais nesses dados. A renúncia do Simples e de outras mais, mas acima de tudo, o de maior privilégio é de uma cidade. Você comparou em 88, por exemplo, em 88, a renúncia do Nordeste era 2 vezes a Zona Franca de Manaus. Então, 2 vezes é 200% a mais. Agora, o do Nordeste é apenas 20%. Acabaram o FINÓ, acabaram o FINAM, diminuiu os incentivos do imposto de renda. Então, está diminuindo. E o Nordeste tem 56 milhões de habitantes. Lá, Manaus, e é só Manaus, só tem 2 milhões. Eu sei que já contribuiu para crescer muito, aumentar a renda per capita, lá é diferente, mas é um privilégio que dá um grande vazio também nesse pacto federativo. Nós precisamos ver as outras regiões. O Nordeste, cada dia mais, tira e o Norte é mantido. Acho que existem 2 oportunidades para esse assunto ser bastante discutido aqui na casa. A reforma tributária, que está em plena discussão, e a PEC do Pacto Federativo, que se correr como a equipe econômica quer, deve chegar à Câmara no ano que vem. Deputado, a gente falou bastante em custos e essa medida provisória, ela cria o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns. Né? A gente sabe que na parte da logística, o armazenamento é algo muito importante, mas o escoamento da produção também é muito importante. Aí a minha pergunta é, se cria-se uma situação muito boa para armazenar, mas não se cria a mesma situação para escoar essa produção, talvez não ajude muita coisa, né? Mas sabe o que é, Maristela? Na verdade, quando surgiu esse programa, e eu participei muito dele quando ele foi elaborado como líder classista, o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns, ele foi exatamente para ajudar a cobrir a falta de logística nossa. Porque, se vejam bem, hoje é preconizado 130% de capacidade de armazenagem. Se você produz 100 toneladas, você tem que ter 130% de capacidade de armazenagem, porque tem os restos de outras safras. No Brasil, nós temos apenas 70% de capacidade de armazenagem e ainda, muitas vezes, os armazéns mal colocados fora das regiões produtoras. E a gente produz cada vez mais, né? Parece que todos os anos a gente tem notícia de uma superprodução. O produtor, ele é meio... Às vezes ele não pensa direito. É brasileiro, né? O brasileiro, não desiste nunca. Ele é um empreendedor nato. O brasileiro ele tem essa característica.
E o que acontece? Os caminhões são usados como armazéns. E isso onera o custo, onera o transporte, aumenta o custo de produção. Então, esse programa foi pensado nisso, para que os produtores pudessem reter parte da sua produção, escalonando o seu transporte e diminuindo dessa forma. E sempre teve um pedido muito grande das cerealistas, né? Ele era voltado para produtores, consórcios de produtores, cooperativas, na sua essência, e as cerealistas sempre pediam estar incluídas nessa. E a medida provisória contempla um crédito de até 200 milhões, com no máximo 20 milhões destinados à equalização dos juros. Eu não diria que é subsídio, é apenas um rebate, né? Mas ele é essencial, porque o Brasil, ele não dá conta de resolver o problema logístico dele de uma vez por todas. Nós vemos a Norte-Sul há 30 anos sendo propalada, né? Agora ela foi privatizada, foi concessionada para a empresa Rumo, e ainda eu torço muito para nós vermos a Maria Fumaça rodar na Norte-Sul, além de duplicações de rodovias, portos. Então esse é o grande gargalo. E o PCA, o Programa de Construção de Armazém, eu defendo ele é extremamente importante, porque nós vamos conseguir reter a nossa produção, escalonar o seu escoamento, não fazendo com que os navios tenham que esperar 30, 60, 70 dias. Nós vimos casos aqui no Brasil em 150 navios esperando ser carregados em plena safra, custando $25 mil por dia. Quem paga a conta? É o produtor rural lá na ponta. Então, essas são as questões. Nós estamos caminhando no final do programa. Deputado Júlio César, eu queria ouvir ainda em relação a um ponto. Com todos esses mecanismos que estão sendo propostos, criados pela medida provisória e outros ajustados pelas emendas, você acha que pode sobrar recursos para que o governo possa subsidiar efetivamente os pequenos e os médios produtores, direcionar recursos para aqueles que não têm acesso a esse tipo de modalidade de crédito? Eu acho que é até uma obrigação do governo, porque eles têm uma dificuldade muito grande de captar recursos no sistema financeiro. Até problema de garantia. Mas, acima de tudo, captar recursos de bancos estrangeiros. Nós temos muitos produtores que, às vezes, preferem tirar empréstimo em bancos estrangeiros. Eu, lá no Piauí, por exemplo, tem um agricultor que botou uma instalação de usina solar para o seu consumo próprio e captou recursos de um banco estrangeiro. Aí eu perguntei, por que o banco estrangeiro? Porque os juros são menores do que no Brasil. Os bancos estrangeiros, eles têm uma carga de juros bem menor do que no Brasil. Então, o governo tem que continuar, principalmente o mínimo, o pequeno, e também fazer uma diferenciação nas taxas de juros, como tem, por exemplo, nos fundos constitucionais, no FNE, no FNO, no FCO, e principalmente no Nordeste, porque essas instabilidades climáticas têm contribuído, inclusive, para fornecer subsídio e justificar a redução dos encargos, principalmente para o pequeno, lá no semiárido nordestino. Senhores, nosso tempo terminou. Infelizmente, eu sei que havia muita coisa para discutir ainda, mas infelizmente, deputado. Obrigado, muito obrigada, deputado Júlio César, muito grata. É um assunto que é para 1 hora. 1 hora. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Eu conversei com os deputados José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, e Júlio César, do PSD do Piauí, sobre a chamada medida provisória do agro. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.